Olá, 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 muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui hoje na nossa 14ª live do projeto Viver Bem Viver. Você é muito mais que corpo físico. Hoje nós vamos falar sobre luxúria, né? Então a ideia é a gente estar trabalhando e entendendo, né, sobre essa questão, esse ponto de vista da luxúria. Não quero luxo nem lixo e luxúria, né? Então nós vamos trabalhar sobre isso. O tema quem vai discorrer com a gente aqui vai ser a Fernanda. Então a luxúria é uma atitude de querer só sem receber nada, né? Que a pessoa só fica querendo, quer só receber, sem dar nada em troca. Então é muito importante a gente parar para pensar sobre esse ponto e a gente se autoanalisar, né? Acho que o mais importante é a gente sempre estar se autoanalisando. Essa é a nossa proposta. Aquilo que a gente pode melhorar um pouquinho, né? Se a gente conseguir hoje ser um pouquinho melhor que ontem, no sentido de estar aprendendo e aplicando o que a gente aprende a nosso favor, acredito que a gente esteja no caminho certo. Então, a gente vai avaliar se é somente, como que é a luxúria, se é essa situação mesmo que a gente já ouviu falar aí no dia a dia. Boa tarde, Ei, Fernanda. Seja muito Vivi, bem-vinda. mais Vamos mais uma vez, uma, mais uma live, hein? mais uma live, 14ª live Hoje a gente do vai projeto Viver de, Bem Viver. hoje a gente Hã? vai de Rita Lee, né? Hoje a Rita ali. Não Não quero quero luxo nem luxo lixo. nem lixo. Quero saúde para gozar no final. É isso aí, que a gente consiga, né? Viver sentir esse gozo da vida, né? Sim, isso tá difundido, né, em nossa cultura. E Uhum. muitas das vezes a gente não atenta a esse olhar, né, do prazer por todas as coisas que Deus disponibilizou para a gente gozar disso tudo, né? Seja olhar uma criança, seja o carinho, o olhar, uma flor, um paladar. A gente O que é, deveria viver em gozo. o que é diferente de luxúria, né? Esses prazeres todos diferente do que a gente vai tratar Ah, hoje de sim, luxúria, né? A sim, gente tá falando de prazeres divinos, né? nós E vamos prazer. abordar um pouquinho, né, sobre o Uhum. luxúria. Então, eu já quero começar já. E eu entendo, porque acho que é muito importante a gente sempre trazer o signo das coisas, né? O significado das coisas. Então, hoje, como a gente vai falar de luxúria, e durante um tempo, quando eu não estava nessa senda do autoconhecimento, eu achava que luxúria seria só coisa de luxo, né? E existe uma diferença muito grande em luxúria, luxo, luxúria só sexo, luxúria, né, dos 7 pecados capitais, a questão das Ah, matrizes sim. dela. Eu acho Então, que muita gente confunde mesmo. hum, Luxúria vai pro luxo, né? Acho que é tudo muito luxuoso, né? é, Pomposo, brilhoso. então vamos começar, né, com o Vamos. significado do que é luxúria, né? Pra você trazer pra gente o que é luxúria. Vamos lá, Vivi. Luxúria também é uma palavra que vem do grego, tá? Que significa Uhum, luxuriae, que é aquele desejo, é desejo sexual mesmo, é desejo carnal. É uhum, aquela vontade que você só olha o outro, observa o outro como desejo sexual. uhum, Então, assim, a gente percebe, né, que quando a pessoa. Porque é muito importante a pessoa identificar qual matriz do ego ela tem mais presente na sua personalidade, né? Então, para muita gente, essa live de hoje pode não fazer sentido, porque provavelmente ela não se identifica como potencialmente praticante da luxúria, uhum, e, mas é bom trazer o conhecimento, porque você vai conseguindo identificar os padrões de personalidade das pessoas às quais a gente convive, né? Então é uhum, aquela pessoa que denota qualquer coisa que você fala, ela vê com cunho sexual, uhum. objetos, ela dá forma sexual. Como que chama aquela, é, quando eu comecei a estudar essa matéria, aquela que fazia escolinha do professor Raimundo, que ele perguntava para ela e ela falava assim: "Ah, eu só penso naquilo". Ela, ela, ela trazia essa personalidade. Tudo que perguntasse para ela, que eram umas perguntas que já Uhum. despertava esse viés da cabeça dela, que ela achava que tudo era sexo e ela só pensava em sexo, né? Então, existe os que pensam só em sexo e praticam somente o sexo, né? Então, a luxúria traz esse interesse sexual. Eu só Uhum. enxergo no meu parceiro esse único interesse sexual. Eu tô tentando achar aqui qual que é. Ela era.
ela é mais velha, achava, ela desmaiava, ela tinha chiliques, né? É, Bom, até o final da live a gente lembra dela aqui. Mas ela falava. então, Eu seria tô isso pensando aqui. para o pessoal compreender melhor. É essa artista, né? Eu vou achar o nome dela aqui. Que Então, e ela só pensava nisso, né? uhum, Eu só sempre penso olhando com nisso viés ou sexual. naquilo. Uhum. Ela sempre pensava com viés sexual, né? Que é o que era mostrado, né? Isso. Então, assim, até as perguntas, às vezes a gente nem sabia o que significava, e ela já caía dura lá no meio da sala e jogava as pernas para cima e falava, professor, mas que abuso! Que pergunta! E às vezes ele está perguntando uma capital de um país, tudo Uhum, dela é sexual. Então, assim, são as pessoas que trabalham muito a energia sexual, a energia do desejo, sabe? uhum, Aquela pessoa que brinca, ela brinca. Ela simplesmente vê o outro como objeto. Ela brinca de satisfazer o seu próprio desejo. Ela vê as pessoas como propriedade delas. Entende? É bem uhum. diferente. O olhar é diferente. E, e aí é bom lembrar também, né? Que você está trazendo sempre as matrizes do ego pra gente. Ah, E é a todos nós temos Dona um Bela. pouquinho. Achei, a Dona Dona Bela. Bela. É isso mesmo, Dona Bela. Ela É, só pensa naquilo. é, o pessoal vai lembrar. E aí as matrizes do ego que você tem trazido pra gente, né, nas nossas lives, nesse ping-pong que a gente tem feito aí todas as segundas-feiras, né, de conhecimento, autoconhecimento, pra gente conseguir começar a praticar o bem. As matrizes do ego a gente sempre tem, uma ou outra, né, em diferentes Vivi, graus. nós temos todas. Então, a gente tem. E aí é bom sempre lembrar que, às vezes, umas pessoas têm mais umas ou mais outras, é bem sutil aquela que, né, que a gente está falando. E hoje a gente está falando especificamente da luxúria. Então, você trouxe o significado da luxúria. E a luxúria pode ser considerada uma doença ou um vício? Vivi, a luxúria, quando ela começa a ser praticada, né? Quando a gente desperta o nosso sexual, vamos falar assim, Uhum, ela vai se tornando um hábito, né? A pessoa só percorre esse único viés, não existe outro viés a não ser o sexual. uhum, Então, é uma perda de energia muito grande, né? Porque a pessoa, ela vira escravo desse vício. Os joguinhos de manipulação é simplesmente cultuação do corpo, né? Ela treina, ela faz alguma atividade física para ficar com o corpo bonito. Para mim, pro ato sexual. hã? Só fica com o corpo bonito pro ato sexual. Às vezes nem é para ela. Não, normalmente não é para ela, porque ela quer somar. Normalmente a pessoa que pratica luxúria, né? Uhum, Como um vício, né? Como um desvio da personalidade, né? Essa pessoa, ela tem mais de um parceiro. uhum, De um parceiro ou parceira, né? Isso indifere o gênero sexual. Existem mulheres uhum, com vários homens ou vários tipos de relacionamento e aí passa a ser meu, não é, a pessoa é meu, é minha propriedade. Então isso é uma forma muito velada, né? A gente vive esse contexto sexual de uma forma muito velada. Então assim, velada sim, mais ou menos, né, Viviane? Velada porque a gente não traz a consciência das coisas, porque as músicas são voltadas para a sexualidade, hoje mais que nunca, né? Antigamente a as gente escutava propagandas de carro, de cigarro. sim. Então, é uma loucura, né? Você pensar que a mídia está aí para fortalecer o que deveria tá sendo explicado para as pessoas não se basear no vício da luxúria, né? De oferecer o seu corpo, porque o seu corpo ele é templo, né? Ele é templo do Espírito Santo. Seu corpo é seu. A sua energia Uhum, sexual é sua. Se você entra em contato com outra pessoa, você está comungando de uma outra energia. Então, é igualzinho tem transfusão de sangue, há uma transfusão de alma ali naquele momento. uhum, Então, é, a a luxúria, ela desencadeia neuroses. As pessoas elas vão ficando malucas. Elas vão uhum. ficando malucas porque elas só veem o sexo. Elas só veem o sexo. E elas ficam fúteis disso, né? Porque elas acham que o único movimento é sexual. Eu só desejo, eu só desejo no outro aquela cobiça. Não tem amor.
Porque a hora que você identifica naquela pessoa, poxa, a Viviane tem essa fraqueza, então eu não quero mais. Aí descarta a pessoa, entende? Porque são linhas diferentes. Quando a Rita Lee fala eu quero saúde para gozar no final, é esse equilíbrio, né? Eu não quero luxo, Nem lixo. eu não quero lixo. Eu quero a saúde para me gozar, eu quero o caminho do meio, né? Uhum. Então a gente vai discorrer, a gente vai falar mais um pouquinho, mas a luxúria, se você praticar ela conscientemente, que tem como você fazer isso, você vai perceber que é o segredo daqueles casalzinhos que dura muito tempo, né? Dura uma vida inteira junto. A gente tá falando de relacionamentos sólidos, Uhum. entende? E como a luxúria sobre um olhar de um professor de yoga, assim, porque você traz essa questão da Índia, né, de todos esses essas histórias, né, de lá e todos esse ensinamento hindu e como que você, como professora de yoga, né, e os ensinamentos das matrizes do ego, como que é um olhar seu sobre a luxúria? Vivi, a pergunta para as pessoas que estão nos assistindo é quem nunca caiu em luxúria, né? Se você não praticou, você foi enlaçado por ela. Em algum Uhum, movimento, você se viu vítima ou praticante da luxúria, né? uhum, Então, quando a pessoa não se conhece, né? Ela se permite tanto cair quanto praticar. E uhum, aí são as sementes, né? Você planta a sementinha e você vai colher essas sementinhas. Porque tem a pessoa que te deseja sexualmente e ela cria todo um elance, né? Ela cria todo um cenário. Aí a gente vê até a um personalidade cortejo. do cortejo. A gente vê até o narciso, né? Cortejando, manipulando. E quando você vê, você cai. E quando você cai, você se rendeu aos prazeres da carne, né? Da luxúria. Então, antes a gente sabe que era com o corpo, né? As pessoas trabalhavam nas roças, nas lavouras, elas gastavam essa energia que o corpo produz na enxada, né? Na horta, Uhum, uhum, trabalhando. E hoje em dia a gente não usa essa energia do corpo, né? Então a gente anda de carro, de moto, a gente está sempre motorizado. A gente senta nas nossas mesas de escritório, ali permanecemos 8, 10 horas. Então, a energia sexual, ela é uma energia produzida, ela é criada por Deus. É o divino, é a manifestação do divino. Foi Deus quem criou o uhum, sexo, para a gente usar de forma sadia. Então, como que a atividade física, né? Como que a yoga vê isso? É você equilibrar os seus níveis de hormônios, de tensão mesmo, de energia na atividade física. Porque se você for aplicar tudo isso em gozo, em orgasmo, em relação sexual, nossa, é desproporcional, fica ser bem gritante tudo isso, né? E a gente tem partes da nossa população, para chamar a atenção, de assédio não, é visita a páginas perfil pornô, então isso é uhum, crescente, isso é... Uma vez eu vi o site Guru falando, eu não vou me lembrar do percentual, mas é mais de 70% que eles fizeram uma análise dos conteúdos de perfil pornô. E isso puxa gatilhos no seu corpo. uhum, Ou você sabe quando você está com tesão, todo mundo sabe, entende? E uhum, se você está uhum, desejando aquilo, você começa a entrar num piloto automático que se você não aprender a vigiar, orar e vigiar, e vamos falar assim, quem tem essa matriz muito presente, porque a base disso tudo é lá na nossa infância, né? uhum, Na verdade, a luxúria, ela manifesta uma carência. Ela é baseada numa carência. Eu desejo ter alguém ou algo. Então, eu vou me embelezar, arrumar o cabelo, arrumar as unhas, me embelezar o corpo, usar. E assim, e muitas vezes a pessoa, quando ela tem energia sensual muito presente, ela nem precisa de muito batom, de muito make. Ela sabe ser sensual na fala, uhum. nos gestos, né? E esse cortejo significa carências, né? Então a gente quer possuir o outro para suprir uma carência nossa. Então,
quando uma pessoa se dedica a parte do dia dela a fazer uma atividade física, ela, de uma certa forma, ela está gastando aquela energia. Porque a energia sexual existe, ela não pode estar aí acumulada. Entende, Vivi? A gente vai descobrindo na caminhada que a gente pode trabalhar, cuidar dos filhos, ter um relacionamento, viajar, amar e viver em plenitude, sabe? A gente vai caminhando para isso. Talvez isso seja a melhor idade, né, da nossa vida, porque você vai vendo assim, as pessoas mais velhas não têm atividade sexual igual os Uhum, mais novos. E são muito felizes, porque você descobre que o parceiro é quem você gosta de conversar, quem você gosta de sentar e tomar uma xícara de café, que não é só uma relação sexual, né? Então, a uhum, atividade física, ela vem para você gastar essa energia que vai acumulando, porque é hormônio, né? O yoga trata isso como Tantra Yoga, é hormônio. É só as suas uhum, células endócrinas, tá produzindo. Para falar que você não tem energia sexual, se você for atrofiado de algum hormônio sexual, uhum, porque isso é inerente do ser humano, isso é divino, uhum, isso faz parte, né? sim. E qual outro aspectos assim que você enxerga da luxúria? Como saber se eu vivo um relacionamento baseado no amor ou na luxúria? Ah, e essa é boa, né? Porque dizem que relacionamento sem sexo não é relacionamento, né? Aí foi o Arnaldo Jabor que escreveu isso e a Rita Lee cantou Amor sem sexo é amizade. Ah, Também da Rita Lee. eu ia fechar a live com o Rita Lee, justamente com isso, porque essa música de amor e sexo, né, da Rita Lee, ela traz esse paradoxo do que é amor e do que é sexo. O sexo dura Uhum, um carnaval, um amor dura uma eternidade. Quando você se relaciona com o amor, você aprende a conhecer e aceitar os defeitos positivos, os defeitos negativos e os positivos. Quando é só sexo, você muda de fase. Isso não me serve, não gostei da sua postura. Tchau. Cortei da minha agenda, deixei de seguir nas redes sociais, te bloqueei, excluí do meu WhatsApp. Então, assim, são pessoas são descartáveis. E você, quando você imagina que você já foi em algum dia da sua vida descartável, aí você fala assim, poxa vida, eu caí nesse pecado da carne, né? Porque uhum, existe um... E aí, por que que você cai? Porque existe a carência. Existe, sim, existe uma carência. Então a gente não está aqui para julgar as carências, né? Porque quem julga é Deus. Mas a pessoa, quando é carente, ela tem parte que ela tem que curar nela. sim. Porque senão ela vai viver relacionamentos que ela vai só desenvolver o controle do sexo, né? Então a pessoa vai se ver presa naquilo. O parceiro A vai se ver preso manipulação, né, no naquilo. relacionamento através do sexo, a manipulação, o controle, E né? isso mesmo. É. E o que você considera que a gente tem que fazer para combater ou minimizar os efeitos danosos, vamos dizer assim, de quem tem essa matriz do ego muito exagerada no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas crenças, né? O que a gente pode fazer para combater ou minimizar os estragos, né, que quem tem essa matriz muito forte na vida? Que poderia ser feito, você considera assim, diante dos estudos que você está trazendo para a gente? A gente costuma dizer que a gente vai estudando e você vai ficando com mais propriedade naquilo que você estuda, porque você acredita naquilo que você está estudando, né? É assim como o médico estuda, a hora que ele sabe identificar qualquer diagnóstico, ele tem certeza do que ele está falando, porque ele estuda aquilo, né? Então, os estudos da linha do yoga, e não é só o yoga no sentido de religião, porque a gente tem outras religiões que prega o celibatário, né? Por exemplo, na religião Uhum, católica existe o celibato, né? Ou uhum, seja, o padre ele se exclui de relações sexuais para dedicar o seu tempo todinho a Deus, né? uhum, E aí a gente tem que é bem interessante, né? A gente poder falar, porque essa nossa live ela não é algo para trazer que só essa
resposta é válida, né? Porque a gente tem várias pessoas que escutam a gente. Assim como o padre ele preza o celibatário para ele não se envolver com a energia sexual, porque ele vai gastar o tempo dele orando, rezando, ele vai gastar o tempo dele para Deus. Uhum, E a gente tem também o Martinho Lutero, né? Que uhum, ele rompeu com a Igreja Católica, quem gosta de história vai lembrar. Ele rompeu com a religião católica porque ele quis ter uma única mulher, né? Então, assim, a gente viveu tempos da Roma antiga que os padres eram os maiores praticantes de orgia, né? E isso foi caminhando. E Martinho Lutero, como protestante, o que ele falou? Não, eu quero ter uma relação com uma única mulher. E isso no yoga é muito bonito, porque na Índia o ato sexual não é igual o nosso aqui, cheio de tabu e de mitos. A iniciação sexual, ela é purificação espiritual. Então, o sexo não é tido como mundano, sujo. O sexo é tido como elevação espiritual. Aquela parceira vai elevar sexualmente a Kundalini uhum, do seu parceiro para ele ter uma expansão da sua mente, né? Para ele poder é, ter maior percepção de todos os seus sentidos. Porque se fosse algo que não devesse existir, Deus não teria ter criado, né? O, uhum. o, o, o sexo. Ele criou o sexo e ele criou o amor, né? É a música que a gente estava falando. Então, toda vez que eu me relaciono com alguém e que tem amor, é porque isso tem uma história, tem uma caminhada. Se eu me relaciono eventualmente por sexo, eu não conheço aquela pesua, né? Uhum. E o Não vai vir permitir somar, né? conhecer. Vai ser só, a gente chama também que é descarga de energia, não é potencialização de energia, porque quando a gente faz a energia, utilizando a energia Kundalini e toda a energia Kundalini a nosso favor, a gente tem uma elevação, igual você está trazendo pra gente. Quando a gente faz sexo por sexo, é só uma descarga de energia. Então o outro se transforma só um depósito de energia, de estresse, de raiva, daquilo que a pessoa está vibrando, né? Então, toda vez que a gente entra em contato sexual com uma outra pessoa, a gente soma as nossas energias e divide por dois. Então, se a pessoa está ruim e a gente está bem, a gente vai diminuir nossa energia. Se a outra, se é o contrário, a outra pessoa vai diminuir energia. Se os dois estão bem, vai aumentar e vai potencializar ainda mais, né? Por isso que é sempre tão importante alinhamento dos chakras, manter-se sempre em alinhamento dos chakras do casal, porque aí a energia sexual, ela realmente vai ser dessa maneira criativa e no sentido de não ser só uma descarga de energia, né? De energia Kundalini, de energia vital. Sim. E para concluir, né, o raciocínio dentro do celibatário, né, que eu trouxe Uhum, Martinho Lutero, né, dentro do yoga, da linha hindu, existe o voto dos yamas, que é a parigrata, que significa eu vou me conter disso. Então, é a mesma coisa que no celibatário, né? uhum, Então, assim, vários gurus, eles, quando eles têm um relacionamento com a mulher, que eles procriam, têm filho, constitui família, quando ele fala assim, ó, eu vou praticar esse voto de aparigata, ele comunica à esposa dele, porque ela deve saber. A partir de hoje uhum. eu vou dedicar somente a Deus. Então, aquela vontade que você tem naquele momento de praticar o sexo, você vai rezar. Lembra daquela mulher daquela novela, Sinira? Sinira fazia isso, não era também? Mentira! Sinira! Então, existe sim, né? Que eu acho que a gente tem que ter muito respeito com essas pessoas, essas personalidades, né? Que tem na nossa paróquia, no nosso dia a dia. São Uhum, pessoas que eles praticam uma higiene mental. Cada uhum. vez menos eles, bem, assim, eu acredito, né, Vivi? Porque a gente não sabe o que está na cabeça das pessoas, né? É, eu já Mas, convivi com gente de tudo quanto é jeito, padre que já estava casado, já tinha sua companheira, já tinha já 10 anos, eu conheci gente de tudo quanto é jeito nessa minha vida. Então, o que eu vejo é que a questão que a gente mistura muito é a questão da religião com o religioso e o contato
contato com o divino. São coisas muito distintas. Na minha percepção e na minha vivência, na minha experiência humana, são coisas muito distintas. Muitos gurus a gente já viu aí, essa questão do celibato, e a prega que vai fazer o celibato nessas condições que a gente conhece, que a gente já estudou e tudo mais. E, na verdade, eles não praticam o celibato. É só um discurso que é dito, mas não é feito, na verdade, na vida real. Né? Então, já vi muitas histórias desses gurus mesmos, atuais mesmo, nem coisas antigas, não. E tem as histórias dos antigos também, né? Diz que tinha até um bordelzinho ali perto, em Roma, que o pessoal frequentava ali, né? Então, é um discurso. E eu conheci, né? Na época que eu era coordenadora de grupo de jovens de igreja, eu lembro que um colega foi para muito jovem, todo cheio de alegrias, querendo ir para o seminário, né? E chegou lá, as coisas que ele viu lá, e depois ele veio me contar, e ele falou assim, Vivi, não é nada do que eu imaginei. Eu falei assim, só aproveita aquilo que é seu e guarda você de tudo isso, né? Então, e foi isso que aconteceu. Então a gente é sempre muito bom a gente trazer todos esses questionamentos que não é segredo para ninguém, né? Não, e não E é. a gente E eu te cortei, pode falar. E para a gente começar a pensar que existe isso e isso pode ser usado, né? É por isso que, por exemplo, antes de rituais como ritos, né, como a ayahuasca, a gente não utilizar, não fazer sexo antes, ou se fizer sexo assim de qualquer jeito, né? Fazer um sexo com amor, conectado com o divino, com alinhamento de chakras, porque daí realmente vai aumentar a sua energia. Agora, quando eu utilizo a energia do sexo de maneira não tão produtiva, vai tirar a minha energia, vai minar a minha energia, vai abrir muito mais campo para obsessores. Né? Então, aí você dorme, você sonha que você está transando com um monte de gente, você está indo para o vale do sexo. Né? Então, você tem que entender que você tem que direcionar, inclusive, a sua mente no momento antes de dormir, né? Para você ter aquele sono reparador e a hora que você desdobrar, você ir para um lugar muito melhor. Sim, eu ia complementar nesse raciocínio que a energia sexual, quando ela não é consumida, ela não é gasta com o seu parceiro, vamos dizer assim, num relacionamento saudável, né? Quando a pessoa vive essa agonia, né, de trocar de parceiro, vamos falar assim. É só mais um. Você vai ticando, é só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Quando você vai somando relacionamentos, o seu chakra, a gente já conversou sobre isso, né? Ele vai desalinhando de baixo para cima. Então, ele tapa primeiro. O último a você ficar congestionado é a sua glândula mestre, a pineal, né? O seu hipotálamo tampou tudo. Então, você não vai nem perceber o divino. Então, assim, a pessoa que está praticando muito essa matriz, ela não tem muita consciência. Embora ela sente um vazio, embora ela sabe que está trocando de relacionamento de novo, embora ela sabe que ela não firma, embora ela sabe que ela tem dedo podre, e aí ela não conecta, né? Porque e tem muita gente que fala assim, né? Eu tenho amigo, não, eu terminei relacionamento, eu quero ficar 6 meses sem ter nenhum contato, para me limpar dessa energia sexual. Então, assim, são várias coisas que as pessoas automaticamente fazem assim, sem ter muita consciência, né, Vivi? Elas já praticam isso porque percebe que tem um vazio, alguma coisa diferente. Relacionamento estruturado somente no sexo não é relacionamento. Isso é, isso é, isso é fogo no botão. Fogo no botão, com certeza. E porque quanto mais você, mesmo porque dá muito trabalho, quando você descobre que você tem muito forte essa matriz do ego, se você não dá conta sozinho, você vai ter que procurar ajuda no sentido terapêutico para entender o porquê. De repente fazer constelações, entender o porquê o que você está honrando para estar vivendo isso, para entender sistemicamente, entender o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, para verdadeiramente você se entregar numa relação. Porque o que acontece também que eu vejo, e até com os meus clientes, que tem essa matriz bem forte, além deles não dar conta não dar conta de ter responsabilidade no relacionamento, se sentem, igual você trouxe, muito vazio, se sente sempre muito
fútil, né? As relações nunca se complementam. Tá sempre nessa relação, pensa em outra ou já de contatinho. E, ou seja, não se entrega, não coloca inteiro, não mergulha na relação. Né? Então tá pensando assim, eu tô só namorando, eu tô só ficando, tá perdendo tempo. Tá perdendo o seu tempo, o tempo da pessoa. E quando a gente rouba tempo das pessoas, a gente vai ser cobrado. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que eu tô com outro e eu tô inteira. Eu tô com outro e a gente tá dando o melhor. E não Porque, tô roubando tempo de ninguém. porque isso que você está trazendo é o relacionamento saudável, né? Eu Uhum. estou com o outro na alegria e na tristeza, e, Isso. e você permite, dentro do relacionamento, conhecer as suas sombras e evoluir espiritualmente. Então, o seu parceiro, ele é parte da sua transcendência espiritual, né? Só que Uhum. eu comecei a live falando, e da minha parte, eu gostaria de só relembrar, né, que durante a caminhada, durante a caminhada, a gente vai errar até acertar muito, né? Assim, quem fala isso é a Mônica de Medeiros? A Sheiliana que fala isso. A Sheiliana A gente fala. vai errar muito antes de só acertar. Mas nem por isso você precisa ser seu parceiro de errar muito, né? Porque a Sim, mas ideia é você cada vez mais tentando acertar cada vez mais, né? não, é trazer essa consciência para as pessoas, porque a nossa caminhada aqui é aprendizado. E a Uhum, gente experiencia o que a gente não é só sendo, ó. Sendo, ó. uhum, Você tem que errar. Você tem que errar. Quando você erra, você fala assim, bem, agora eu aprendi, eu entendi, e agora eu quero fazer diferente a minha história. E Deus vai te uhum, abraçar, porque você pode fazer a sua história diferente, né? Na Índia, o Sadhguru uma vez trouxe pra gente, ele falou o seguinte, quando os jovens começam a se interessar por sexo, a indicação é deixe fazer sexo até cansar. Porque a hora que a pessoa entender o que é, ela já provou daquilo, ela não vai precisar mais disso. Então é aprendizado. Aí fica a gente aqui querendo fazer sexo com pudor, com medo. É claro que a gente está banalizando o sexo, porque a gente não está falando disso. São uhum, experiências. As pessoas que querem ter as experiências, elas são sementes, né, Vivi? Então, assim, quanto mais a gente está conectado com a gente mesmo, que a gente sente lá no nosso coração, das nossas verdades, mais alinhado a gente vai estar e menos a gente vai ter direito a errar, né? A gente vai fazer opções de não estar errando. é isso Bem, é aí. isso, né? É isso, Amor ou luxúria? é bem isso. E sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final, né? Como diz o poema. É, Hum. E a gente, sempre a a cada gente, dia a graças gente a Deus, a gente pode mudar o final, né? exatamente. Olha Não. aqui, ó. Eu vou terminar minha parte, como eu falei, o título lá pega Rita Lee, né? Aham. E não tem música melhor para definir o amor e o sexo, né? Tem uma parte, quem quiser, gente, ouve, porque a música é muito bonita, né? Vai fechar com chave de ouro. Se Uhum. tiver jeito de colocar a musiquinha no final, né, Vivi? Ia ficar legal. É, Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Ah, é lindo, né? É São, lindo, é lindo. são pessoas que ela estudou luxúria para fazer essa autoria, né? Então, assim, a gente vê muito esses. Essa música, essa letra é do Arnaldo Jabor, é um escritor, Ah, um jornalista. Essa letra dela é dele e ele mandou para ela musicar. Então é muito bonita. nada E é muito mais bonito. que a Arnaldo Eu, eu, Jabor. já, eu já vi essa música, ela cantando ao vivo já. Foi muito, muito gostoso na época que aconteceu. E ela traz a personalidade dela, né? É que é só para nortear, né? Que a gente saiba o que é amor e a gente saiba o que é sexo, né? Uhum. E, E se tiver amor, e se tiver amor, e se tiver sexo, parabéns. Você ganhou na loteria. Segura na mão e não larga, não. era isso que eu ia falar. E que você tenha sorte, né, de ter amor e sexo. É isso A aí, Vivi. riqueza, né? É isso aí.
Eu quero agradecer a todo mundo e falando que se você sofre de luxúria, se você se identificou com luxúria, que você procure ajuda para te ajudar nesses processos. Lembrando que luxúria, apesar da gente ter focado bastante na questão do sexo, mas entendendo que não é só isso também, né? Mas que você pode, todo esse viés, né, sutil em relação ao sexo, que você possa, que existe tratamento floral, que existe tratamento floral para poder, para a gente poder cuidar dessa questão aí, né? Desse desmame desses comportamentos, né? Para a gente fazer esse desmame desse comportamento que às vezes traz muito problema para a gente. Então, todo o ciclo vicioso, existe tratamento terapêutico, nas mais diversas, inclusive aqui comigo, e para a gente fazer esse desmame aí, para você transformar o ciclo vicioso em ciclo virtuoso, É isso aí. né? Então, gratidão a todos, entendendo que você é muito mais que corpo físico, né? Então, viver bem viver, você é muito mais que corpo físico, e a gente encerra aqui a nossa 14ª live. Gratidão, Fer. E gratidão a todos que estão nos assistindo. Gratidão, Vivi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.